Olha, essa frase é um ótimo ponto de partida. Pensa bem, a gente superou o século das grandes guerras mundiais, mas mesmo assim, a sensação de insegurança, de instabilidade, parece que só aumenta. É um verdadeiro quebra-cabeça e é isso que a gente vai tentar montar hoje. Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender as raízes de alguns dos conflitos mais teimosos do nosso tempo. O grande lance é sacar por que, em pleno século XXI, a briga por território e por identidade ainda define a vida de tanta gente. Então, qual é a raiz do problema? Quase nunca é uma coisa só. Imagina um tripé. De um lado, a identidade, sabe? Etnia, cultura. Do outro, a religião. E, segurando tudo, a disputa pelo chão, pelo território e pelo que tem nele. Essa mistura que, muitas vezes, acende o estopim. Bom, esse aqui é o nosso mapa da viagem de hoje. A gente vai começar ali na Europa Ocidental, depois vamos para o leste europeu, com o caso emblemático da Iugoslávia, e terminamos na supercomplexa região do Cáucaso. E a nossa primeira parada é num lugar que muita gente pensa que é super estável e resolvido. Só que por baixo da superfície existem nações sem o Estado próprio, lutando por autonomia, desafiando fronteiras que já existem há séculos. Vamos começar olhando para a ilha da Irlanda. O mapa já entrega a divisão. A maior parte da ilha é a República da Irlanda, um país independente. Mas aquele pedacinho lá no norte, a Irlanda do Norte, faz parte do Reino Unido. E essa fronteira não é só uma linha no mapa, ela é o centro de um conflito que atravessa gerações. E o conflito se resume a isso aqui: duas ideias completamente diferentes sobre o futuro. De um lado, os unionistas, que são na maioria protestantes, se sentem britânicos e querem continuar no Reino Unido. Do outro, os nacionalistas, de maioria católica, que sonham em se unir com a República da Irlanda. Aqui, religião e identidade nacional andam juntas, coladas uma na outra. Essa tensão toda acabou explodindo no que ficou conhecido como The Troubles, ou os conflitos. A cronologia mostra bem a escalada. A divisão lá em 1921, a violência que explode nos anos 60, a longa campanha de luta armada do IRA, o Acordo de Paz de 1999 foi um passo gigantesco, claro, mas a paz por lá ainda é um processo bem delicado. Agora, a gente dá um pulo na Espanha, onde o mapa também mostra essas nações dentro de um mesmo estado. As duas mais conhecidas são a Catalunha, ali no Nordeste, e o País Basco, mais ao norte. Os dois têm língua própria, uma cultura riquíssima e uma longa história de luta por mais autonomia ou até mesmo pela independência total. No caso da Catalunha, o fator econômico pesa e muito. A região é um verdadeiro motor da Espanha. Responde por uma fatia enorme do PIB e das exportações. Isso dá muita força para o argumento separatista, aquela ideia de que a Catalunha seria ainda mais rica se não precisasse enviar tanto recurso para o resto do país. Já o País Basco é um caso muito interessante de mudança de estratégia. Por décadas, o grupo ETA usou a violência na sua busca pela independência. Hoje, essa tática foi deixada para trás. O movimento separatista agora joga o jogo político, buscando seus objetivos dentro do parlamento. Foi uma transição da luta armada para a luta dentro da democracia. Agora a gente sai da Europa Ocidental e vai para uma região que deu nome a um fenômeno geopolítico, a balcanização. Aqui o que a gente vai ver é a desintegração super violenta de um país com muitas etnias e as cicatrizes que isso deixou para trás. Esse mapa mostra bem o resultado do colapso. Onde antes existia um país só, a Iugoslávia, hoje a gente vai 7 nações diferentes. Só que essa mudança no mapa não aconteceu com uma canetada, não. Ela foi escrita com o sangue de uma das guerras mais cruéis na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Para a gente entender o porquê de tanta violência, é preciso olhar para esse mosaico. A Iugoslávia era um caldeirão, uma mistura de povos, religiões, alfabetos diferentes, tudo mantido junto por um governo bem autoritário. Tinha sérvios, croatas, bósnios, eslovenos. Quando a cola que unia todo mundo se desfez, as velhas rivalidades voltaram com tudo. E a cola que mantinha a Iugoslávia unida tinha nome e sobrenome: Marechal Tito. Ele governou o país com mão de ferro por décadas. A morte dele, em 1980, criou um vácuo de poder gigantesco. E foram os nacionalismos locais que correram para ocupar esse espaço, o que levou o país à guerra uma década depois. E foi daí que nasceu esse termo balcanização. Ele deixou de ser só o nome de uma região para virar sinônimo no mundo todo de fragmentação, de divisão violenta. É um alerta sobre o perigo dos nacionalismos quando eles saem do controle em países com muitos povos diferentes. A Guerra da Bósnia e a Guerra do Kosovo foram, sem dúvida, os episódios mais sombrios desse desmonte. E foi durante esses conflitos que o mundo se deparou com o horror da limpeza étnica, um nome terrível
para a prática de expulsar à força e até massacrar populações civis só para criar territórios etnicamente puros. Nossa última parada é no Cáucaso, aquela região montanhosa que fica bem na divisa entre a Europa e a Ásia. E se a Iugoslávia era um mosaico, o Cáucaso é uma teia, ainda mais complicada, de povos, religiões e interesses de potências estrangeiras. É só bater o olho nesse mapa para sacar a instabilidade. Essas áreas em destaque mostram zonas de conflito pesado, fronteiras que ninguém concorda onde ficam. Historicamente, essa região foi ponto de encontro e de choque de grandes impérios, russo, otomano, persa. E as tensões desse passado continuam vivas até hoje. E aqui a gente resume 3 dos principais pontos quentes: a briga por Nagorno-Karabakh entre a Armênia e o Azerbaijão, a luta da Chechênia por independência da Rússia, e os movimentos separatistas na Ossétia do Sul e na Abcásia, que não querem ficar sob o controle da Geórgia. Cada um tem sua história, mas a raiz é a mesma: a luta por território e pelo direito de decidir o próprio futuro. No fim das contas, o que todos esses casos, da Irlanda até a Chechênia, nos mostram, eles revelam um choque fundamental. É o choque entre as linhas que foram desenhadas nos mapas muitas vezes por gente de longe e as fronteiras invisíveis da identidade, da língua, da cultura, aquelas que os povos carregam dentro de si. Isso tudo nos deixa com uma grande pergunta no ar, não é? Se as fronteiras políticas são, na verdade, uma construção histórica, uma invenção baseada em poder, o que define de verdade uma nação? É a terra? É a língua que se fala? É a história em comum? Ou será que é simplesmente a vontade de um povo de seguir o seu próprio caminho? A resposta para isso continua sendo escrita, e muitas vezes de forma bem dolorosa, pelo mundo afora.